um suposto golpe na praça que virou caso de polícia. A proprietária de uma agência de viagens teria embolsado dinheiro da venda de pacotes turísticos, pois essa empresária acabou indiciada pela Polícia Civil e vai responder pelo crime de estelionato. O delegado afirma que ela iludiu as vítimas com descontos à vista. Solta aí. O que era para ser a realização de um sonho virou pesadelo na vida da Michele e do noivo Kelvin. Com o casamento marcado para outubro deste ano, eles viajariam para a Jamaica no dia seguinte para a lua de mel. Os planos começaram a mudar quando ela soube pelas redes sociais que a agência de turismo havia fechado. A gente era amiga da proprietária, né? 10 anos viajando com ela. Então a gente pensou, fechou a agência, mas o nosso pacote, como a gente fechou em janeiro, estaria tudo certo. A gente entrou em contato com a Copper Lines e a gente viu que não tinha reservas em nosso nome e nem mesmo no resort. Foram mais de R$11 mil pagos à vista pela viagem. Aí bateu o desespero, né? Porque a gente já estava juntando dinheiro há um bom tempo, né, para essa viagem. Seria a nossa lua de mel dos sonhos, né? O lugar que a gente tinha idealizado. Enquanto o casal aqui de Novo Hamburgo decidia procurar a polícia, em Venâncio Aires as investigações já estavam em andamento. O delegado da cidade do Vale do Taquari estima que o prejuízo dos clientes por lá ultrapasse os R$100 mil. A empresária já prestou depoimento e alegou má gestão diante da crise financeira do país e da alta do dólar. Segundo a Polícia Civil, a empresa Sulmix teria lesado pessoas também nos vales dos Sinos e do Rio Pardo. Até esta segunda-feira, o site da agência ainda estava no ar e exibia os diferentes tipos de pacotes vendidos com destinos nacionais e no exterior. No Facebook, a última postagem é de 10 de maio e anuncia o encerramento das operações. Desde então, várias vítimas têm procurado a delegacia de Novo Hamburgo para informar casos iguais aos de Michele e do Kelvin, que agora contam com a boa vontade dos amigos. Até teve uma amiga da Michele que ela se comoveu tanto com a situação e por ela mesma, sem a gente saber, ela criou então uma vaquinha. Então a gente espera que a gente arrecade algum valor através dessa vaquinha para que de repente a gente não possa fazer para o destino onde a gente esperava inicialmente, mas pelo menos alguma lua de mel a gente vai ter que fazer, né? Não resta dúvida, tá aqui, ó, tem que ter lua de mel, o sonho não pode ficar frustrado dessa maneira. Conforme o delegado de Venâncio Aires, os bens em nome da proprietária e da empresa já foram bloqueados, visando aí um futuro ressarcimento das vítimas. Já a advogada, que representa essa empresária, respondeu em nota que nunca houve a intenção de lesar os consumidores. Ela acredita que não há elementos para sustentar a acusação de estelionato. A nota informa ainda que a empresária vai organizar um cronograma de reembolsos aos clientes que tiverem prejuízos e buscará um acordo com os mesmos, a começar por aqueles que não registraram essa ocorrência. Já começa a polêmica nessa posição. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o diretor executivo do Procon RS em exercício, doutor Diego Azevedo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Doutor, alega a contingência econômica do país, má gestão. Eu já começo lhe perguntando de imediato. Essa postura de ressarcir prejuízos para quem ainda não foi buscar a polícia é a mais adequada? É dentro da legislação? Qual é a avaliação que se faz dessa primeira postura? Bom, a postura geralmente é essa, né? Uma postura defensiva em que essa alegação ela procede de crise no país, de alta de dólar, mas a responsabilidade por um serviço que não foi oferecido, foi pago e não foi prestado, ela é muito clara, né? Agora, claro, há um envolvimento criminal de estelionato e vai ser verificado se houve realmente dolo ou culpa. Uma questão bastante importante em relação a isso é o bloqueio dos bens da empresa e da própria pessoa física, né? Para que haja realmente esse ressarcimento, né? E diante, já me adiantando, a questão civil, né, de reparação civil e até mesmo administrativa no âmbito do Procon, nós sempre orientamos as pessoas que vejam a idoneidade dessas empresas
que vendem pacotes de turismo. Qual é o caminho para buscar? É o PROCON, tem outros mecanismos, tem sites onde o histórico dessas empresas aparece como um sinal de alerta para quem vai buscar essa negociação. Qual é o caminho mais correto, doutor? O caminho mais correto é um site que é cadastur.turismo.gov.br. É um site oficial do governo federal e ali há os dados dessas empresas, essas agências são cadastradas ali e ali há os dados completos. Há outros meios como os sites de PROCON. O PROCON São Paulo tem sempre uma lista atualizada de empresas idôneas e que apresentam problemas. Reclame Aqui, que é um site que muita gente... Existem vários meios, vários mecanismos ali na internet. Agora, na questão da questão do dano moral, as pessoas que buscam o PROCON, como é que é feito, como é que os magistrados, como é que é feito esse entendimento para mensurar o tamanho desse prejuízo no âmbito moral? Eu falei em frustração de sonhos, em expectativas, especialmente ali lua de mel. Como é que é feito esse cálculo para se chegar a um ressarcimento de um dano moral? Na verdade, assim, no caminho administrativo do PROCON não há dano moral, né? O que há é apenas o ressarcimento, a resolução do problema do consumidor. Se a pessoa quiser uma reparação, enfim, extra-patrimonial, né, que envolva o tempo que ela gastou para resolver esse problema, enfim, tantos outros aborrecimentos, ela vai postular isso judicialmente. O judiciário ou vai entender que existiu realmente um aborrecimento além da conta, ou então um mero dissabor, como é utilizado esse termo pelos juízes, né? Então é uma questão que vai depender. Ou seja, a pessoa investiu ali 15 mil reais num pacote de viagens para uma lua de mel. Acabou não dando certo, ela procura o PROCON para o ressarcimento desses 15 mil reais. Exatamente. Esfera civil, aí um processo paralelo e privado, né, junto aí um cálculo de dano moral em cima desse planejamento todo, que hoje em dia, especialmente na iniciativa privada, a gente tem ali uma programação de férias, são 30 dias por ano. Você perdeu aquele período, perdeu as férias, né? Então, é justamente isso. Então, o PROCON orienta para que se busque, o PROCON faz o contato com essas empresas que lesam o consumidor. Como é que é feita essa interface? Sim, geralmente o consumidor é atendido ou pessoalmente ou agora por meio eletrônico, né? Ele relata sua denúncia e o primeiro ato do PROCON é uma intermediação, ou seja, a gente busca a empresa para... Não sei se é o caso às vezes o que acontece é quando há um golpe, né? Não sei se é o caso, mas as empresas não são encontradas. Então aí geralmente a gente pode encaminhar para a DECOM, que é uma delegacia especializada na defesa do consumidor. E o caminho do PROCON então é esse: procura a empresa, não encontrou, tenta outras vias, encontrou, aí vai tentar ser resolvido o problema, né? Amigavelmente no primeiro momento. Caso seja necessário uma notificação e aí a instauração de um processo, uma multa, enfim, outros caminhos. Para a gente finalizar, então, doutor, tem que ter realmente clareza na hora de buscar as referências dessas empresas, né, verificar se tem histórico de irregularidades, de não cumprimento de contratos, depois bater o martelo e poder curtir as férias numa boa. Total clareza, porque quando uma pessoa busca a agência de viagem, geralmente ela não quer se incomodar em ver as coisas separadamente, né? Passeios e hotel e traslados. Então é uma comodidade que ela está buscando ali, né? Geralmente há o parcelamento dos valores. Então existem as facilidades, né? Vantagens e desvantagens, né, de uma viagem por conta ou por uma agência, mas claro, olhar sempre a idoneidade da empresa é fundamental. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Rio Grande. Um bom trabalho a todos do PROCON estadual aqui do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, gente,